certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bento. Me distraí, estava lendo a história de Abraão, aquela história que eu vou contar para vocês hoje. Sim, uma história muito legal do nosso super livro, Uma Aventura pela Bíblia. Mas, antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o sininho ativado. Tudo bem? Vem com a gente! Você sabe o que tem que fazer, não sabe? Então, vamos chamar a vinheta em 3, 2, 1, já? Vamos lá? 3, 2, 1, já! Abraão é um homem que tinha uma fé bem fundamentada, bem grudadinha em Deus. Sabe aquela coisa de intimidade? Então, o que Deus dizia, Abraão fazia. Deus disse para Abraão ir para uma terra bem distante, mas Abraão não sabia exatamente que lugar era esse. Imagina só, se não tivesse GPS, internet, um mapa para nos guiar, nós nos perderíamos. E naquela época não tinha nada disso. Sim, Abraão ouviu a Deus e seguiu o que Deus disse. Além disso, Deus tinha dito que faria dele uma grande nação. Uma grande nação? Como assim? Ele não tinha nem filho. Ele só tinha sua esposa Sara, seus servos, seu rebanho, seu gado e seu sobrinho Ló, que também acabou indo com ele nessa jornada. Sim, não tinha um filho. Mas ele obedeceu ao Senhor e seguiu com todas essas pessoas e seu rebanho para uma terra que Deus mostraria. Deus estava direcionando ele. Em um determinado local eles pararam e teve uma briga, uma grande confusão entre os servos que trabalhavam para Ló e os servos que trabalhavam para Abraão. Eles queriam o melhor pasto. Abraão então teve uma ideia. A ideia de Abraão foi a seguinte: Ló, você vai fazer o que você quiser para a direita ou para a esquerda. Quer dizer, escolha um lugar para onde você vai e eu vou para outro lugar. Ló foi muito espertinho. Ele olhou para lá, olhou para cá e escolheu uma terra próxima ao rio Tigre e Eufrates naquela localidade. Sim, tinha água e deixou Abraão a um lugar seco. Mas Abraão não se importou, porque ele sabia o que Deus tinha era o melhor para a vida dele. Então, os dois se separaram, cada um foi para o seu canto. Abraão sabia para onde ele ia, obedecendo a Deus, e Ló não. Ele foi para a região de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Sabe o que significa isso? Lugar de muita dificuldade, porque o povo era rebelde. Pensa, como se fossem as piores cidades do mundo. Sim, Sodoma e Gomorra. E Ló foi para essa região. Mas Abraão não. Ele ficou em um determinado local e por ali ele esperou pacientemente no Senhor. Ele acreditou na promessa de Deus de que faria uma grande nação. Sim, mas ele ainda não tinha filho. Sabe, a coisa mais estranha é porque Sara já era bem idosa, bem velhinha, e Abraão também. Como eles poderiam ter filhos? Eu não sei como isso é possível, mas Deus faria um milagre. Peraí, sabe o que Sara fez antes do milagre de Deus? Ela achou por bem que o seu marido casasse com outra pessoa. Sim, ele se casou com Agar. Agar, sim, era uma serva da Sara. Era um costume daquela época, não nosso, tudo bem? E Agar teve um filho chamado Ismael, sim, filho de Abraão. E ele foi até um povo muito grande, que nós conhecemos ainda hoje, chamado de povo árabe. Mas esse não era o filho da promessa. Deus daria um filho para Abraão, mas vindo da Sara. Deus deu o seu jeito e permitiu que Sara engravidasse. Sabe o primeiro filho de Abraão? Ele já estava ali com 13 anos de idade quando o irmãozinho dele nasceu, o Isaac. Mas ele já era mais velho e ele começou a implicar, caçar confusão, brigar com o irmão mais novo. Sara ficou chateada com isso e pediu ao seu marido Abraão para que despedisse esse povo. Não, o meu filho, junto com o filho da serva,
não vai dar certo. Abraão também ficou chateado com isso e ficou preocupado, mas Deus falou para ele que ele poderia seguir o que Sara tinha dito, a vontade de Sara, porque sim, Ismael seria uma grande nação, afinal, ele era filho de Abraão. Mas vamos lá. O segundo filho, que é o filho da promessa, o Isaac, ele começou a crescer, obediente também a Deus. Mas será que a história acaba aqui? Não, a história não acaba aqui. Tem muita coisa por acontecer. E, diga de passagem, eu tô curioso para saber o que tem mais nesse livro, no super livro. Você também? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar lendo essas histórias maravilhosas para a gente saber o que vai acontecer nos próximos episódios? Antes, você já sabe o que tem que fazer. Curta, compartilhe, deixe marcado no sininho e, se inscreva no canal, tá bom? E a gente vai fazer o quê? Esperar o próximo episódio. Eu vou ler, mas eu venho contar pra vocês, tá bom? Um abraço, galerinha. Tchau, tchau.